Olá, eu sou a Carolina Redfield e estou fazendo merda na internet. Falta de ar? Check. O filme de hoje será Soul, inclusive foi indicação de vocês, então se vocês têm algum filme aí que vocês querem que eu fale aqui, deixa aí no comentário ou vai lá no meu Instagram, deixa lá no meu Instagram. Pode pegar qualquer foto minha do Instagram, coloca lá ou manda na DM, não sei. Mas só me falar o filme que vocês querem que eu venha aqui e eu faço. O filme conta a história da vida de Joe Garner, que ele é um professor de ensino fundamental de música. Inclusive ele é professor de meio período, mas ele conseguiu até ser efetivado, só que não é aquilo que ele quer, porque ele é um aspirante a pianista de jazz. O sonho dele é tocar jazz. E ele tá vivendo a vida dele normalmente, a vida dele não muito boa, até que ele consegue a grande chance dele, que é fazer um teste pra Dorothea Williams, que é uma diva icônica do pop, não. É que a gente já tá tão acostumada. Então, diva icônica do pop. É uma diva icônica do jazz. Eu ia falar pop de novo, calma. Você viu? Até que ele consegue a sua grande chance, que é fazer um teste pra tocar com a Dorothea Williams. E então ele vai nesse teste, ele fica super nervoso, ele consegue, passa no teste e ele sai super empolgado, assim, cantando, animadão, não ligando pra nada, andando pela rua. E aí vai acontecendo uma catástrofe após a outra. E até que a sorte dele acaba e ele cai no bueiro e passa pro outro plano. Nesse momento, o clima inteiro do filme ele muda e ele se encontra nessa passarela pro grande além. Só que ele não aceita isso, ele fica tentando voltar, ele sai correndo, até que ele cai dessa passarela e ele se encontra num outro lugar, que é um mundo intermediário. Nesse mundo intermediário, tem uns mentores lá, que são pessoas que já passaram aqui pela Terra, e elas têm o dever de ensinar as novas almas, na verdade, fazer as novas almas encontrar a centelha delas, né? Que vai ser uma coisa que vão mover a vida delas, que vai ser o que mais vai interessar na vida delas. E aí, por acidente, o Joe, ele acaba se tornando um mentor, e a alma atribuída a ele é a alma 22, que ela é muito inteligente, mas irritantemente sem ambição. Inclusive, ela teve vários mentores, incluindo Gandhi, Lincoln, Madre Teresa de Calcutá, e ninguém conseguiu fazer com que ela encontrasse essa centelha para poder vir para a Terra. Conforme Joe ele tá nessa missão de voltar para a Terra, com a ajuda da alma 22, ele começa a ver a vida de uma perspectiva diferente. Começa a ver a vida dele de uma perspectiva diferente. Ele percebe que ele não estava fazendo amigos novos, não estava ouvindo os amigos dele, não estava se conectando com a mãe, não estava dando atenção suficiente para os alunos. E é aí que tá o ponto do filme, clímax do filme. Pete Docter foi co-diretor e escritor do filme Soul, e ele também dirigiu outros filmes como Divertidamente, Monstros S.A. e também Up e Altas Aventuras. Inclusive, Divertidamente, que foi o último filme que ele lançou, também traz essa questão existencial, né? Essa coisa de construção de personalidade, natureza, criação, por meio da linguagem acessível, da mais acessível que é a animação. O filme também foi escrito e co-dirigido por Kemp Powers, com a ajuda da antropóloga Jonetta Cole, que eles garantiram, assim, o ponto certo, as referências certas do filme. E esse filme, ele é um lançamento histórico, porque ele é o primeiro filme da Pixar com protagonista negro e com os personagens predominantemente negros. E agora vamos para o que prestar atenção quando assistir Soul. Claro que tem mais coisa que a gente prestaria atenção, né? Tem um monte de coisa pra se prestar atenção nesse filme, mas eu vou ressaltar aqui alguns pontos. O primeiro deles é a textura. O primeiro filme que a Pixar lançou foi em 1995, o filme foi Toy Story, e desde então foram lançados 23 filmes, e a cada filme você consegue acompanhar bem a evolução, principalmente da textura da animação. Quando lançou em 95 Toy Story, todo mundo ficou passado, porque foi o primeiro filme totalmente feito em computação gráfica da história. E hoje você vê a diferença, assim, eu vou colocar foto aqui pra você ver as roupas. Inclusive as roupas de Toy Story foi uma coisa muito difícil deles conseguirem animar. Tanto que em vários momentos eles quase não colocam a roupa aparecendo ou só uns pedacinhos dos personagens, assim, pessoas mesmo do filme. E em Soul você vê com detalhes a lã do casaco. Você consegue ver o chapéu fedora que ele usa, você consegue ver com classe, com dignidade você vê cada detalhe. Já pegando esse gancho da textura, outra parte muito importante é a iluminação, porque a iluminação faz toda a diferença para a textura do filme. A iluminação é algo tão natural que às vezes a gente quase não percebe no filme. Só que ela é muito difícil de ser feita na animação. Inclusive, ela é uma das coisas que você mais calcula logo no início,
mas ela é uma das últimas coisas a ser adicionada no filme. A iluminação ela não é importante só pra trazer a textura e a realidade pra cena. Ela também é muito importante pra questão do humor na cena, pra passar a emoção pra gente que tá assistindo. Se a cena é uma cena nostálgica, melancólica, uma cena feliz, uma cena curiosa, uma cena que passa extravagância, tudo isso conta. E daí quando ela é adicionada, olha a quantidade de coisa que a gente tem que pensar. A luz vai vir da janela, então vai ser uma luz de sol, a gente tem que pensar em como é que vai ser o tom dessa luz que vai vir da janela, ou então vai ser por meio de lâmpada, quantas lâmpadas vão ter na sala, aonde essa luz vai tocar, o que ela vai tocar e como ela vai tocar. O objeto ele é transparente, o objeto ele é opaco, o objeto ele reflete, para onde ele reflete. Tudo isso tem que ser pensado. Enfim, depois de toda essa missão da textura, da luz, inclusive iluminação é uma coisa muito difícil de ser feita. Se rodar essa câmera aqui, acabou minha vida. Porque o meu quarto tem uma luz do meu celular aqui, tem luz do celular aqui, tem uma lâmpadazinha aqui, tem luz aqui, enfim. Iluminação é uma parada difícil. Um beijo, você que ilumina os sets. O making off vai ter a desgraça, sua desgraça. Não vai nada. E o próximo ponto, eu vou sair daqui e o local de fala vem Thaís, que é sobre design. Um beijo, designs. A questão do design foi uma questão, assim, foda. Porque eles tiveram que animar almas, né? Como é que é animar almas? Como é que você pensa? O que são almas? Vamos jogar assim pro lúdico. O que são almas? Como que a gente faz isso? Como é que a gente transforma isso em matéria? E aí o Pete, ele falou... Pete? Íntima. Pete. Aí eles tiveram que fazer longas pesquisas para poder entender. O Pete ele falou, inclusive, que as pessoas elas descreviam almas como um ar vaporoso, não físico e sem forma. E aí você me diz, como é que você faz uma animação? Como é que você faz um desenho disso? Se fode, né? Porque design sempre se fode. Então, assim... E aí bota onde? No cu do design. Foi explorado todo tipo de material mesmo, até que eles chegaram num tal de aerogel, que ele é usado em pesquisas aeroespaciais e ele é considerado o material sólido mais leve do mundo. Só que não bastava ser só um pedaço de troço de aerogel, óbvio, eles tinham que transformar aquele pedaço de troço numa parada cativante, né? Numa parada que você assistisse e você se identificasse. E aí como é que faz isso? Como é que o aerogel ia se mover, né? Como é que o aerogel, quais seriam as expressões do aerogel? Tá vendo? Olha só a missão que os caras fizeram. Então eles colocaram uns traços faciais, umas paradas mais reais pra você poder identificar o que era aquilo, as expressões, as atitudes que tava passando. E eles voltaram até pra um desenho inicial que o Pete, que é o diretor, ele fez. Amigo pessoal. Eu sou amiga pessoal do Pete, que ele fez e sugeriria o efêmero, mas também tinha um rosto. Eles perceberam que a clareza do rosto e dos movimentos das mãos, eles estavam se perdendo, né, naquele pedacinho de troço. Então eles tiveram que trabalhar, os diretores técnicos em articulação, eles tiveram que trabalhar em sombreamentos e em ferramentas para poder suavizar isso e deixar melhor pra gente entender o que estava acontecendo. Então se a gente pensou que o mais difícil ia ser animar uma alma, o pior estava por vir, porque o pior foi realmente animar os conselheiros. Porque o que seriam os conselheiros? Eles não podiam ser deuses, mas também não podiam ser nada, mas também não podiam ser... Entendeu? O que seriam aqueles conselheiros ali? E eles pensaram... Não, eles não pensaram em nada, na verdade. Eles estudaram, né, pra fazer isso. Os cineastas, eles se inspiraram em várias coisas, pesquisaram várias coisas. Desde esculturas suecas até natureza, luz. E eles chegaram até a forma de uma linha. Só que assim, teria que ser uma linha viva. Outra missão pra poder fazer... Pra poder animar. Porque como é que você vai animar, como é que você vai cativar a galera com uma linha? Me explica. Os escultores da Pixar, então, eles trabalharam numa escultura em 3D daquela linha pra poder mostrar pra toda a equipe do estúdio lá, do set, de como é que seria esses personagens. De ângulos diferentes, dimensões diferentes. E, inclusive, eles se inspiraram muito no cubismo, porque o cubismo é um movimento que Thaís pode falar. Inclusive, o cubismo ele é uma parada que ele desconstrói a realidade, né? Então, seria meio que uma realidade desconstruída. Não. O cubismo, na verdade, ele desconstrói a realidade justamente porque ele mostra várias facetas de uma mesma coisa, ou de uma pessoa só. Então, por exemplo, por isso que o cubismo mostra, sei lá, o queixo e o perfil de alguém ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele consegue distorcer a realidade por causa disso. Uhum. Enfim, aí eles chegaram naquele desenho que a gente pode ver hoje e era uma forma compreensível e ao mesmo tempo etérea.
que eu vou usar essa palavra pra sempre. Tive que pesquisar o significado, não falo. E daí a gente já vai um gancho pro outro tópico, que é o movimento. E toda a equipe de filmagem, eles estabeleceram regras de como é que as linhas e as almas, elas poderiam se movimentar. Porque assim, o que poderia aparecer, que membro poderia aparecer, como ele ia aparecer, os traços faciais, como é que ia aparecer e desaparecer. Tudo calculado, tudo pensado. A gente tem que ficar com isso em mente, que é uma parada muito importante. Que todo esse conceito, tanto as almas quanto os conselheiros, toda a linguagem foi feita do zero. Isso é incrível, cara. Todo o estilo, a parada toda foi feita do zero. Cara, eu tô falando, a animação é muito mais trabalhosa que um filme normal com pessoas. Desculpa! Só falou a verdade. Mas é claro que não só o movimento das almas e dos conselheiros é interessante de prestar atenção. Também é importante a gente olhar o movimento do Joe, da Dorothea, dos animais da cena, dos animais do filme, das pessoas em volta, todo mundo ali, todos os movimentos, eles foram feitos do zero. Minha língua presa gritou agora, tá? Não, foi. Não, quando você ver, você vai ver. Puta que pariu. É um estudo muito detalhado fazer isso, porque você tem que... Como é que o movimento do Joe, como é que vai ser o movimento dos alunos dele, sabe? Como é que eles vão falar, como é que vai ser a gesticulação, tudo isso é pensado. Assim, é um trabalho tão difícil quanto... Nem sei calcular esse trabalho. E o próximo passo agora é a trilha sonora. A trilha sonora é original de Trent Reznor e Atticus Ross. Eles dois, eles fizeram também a trilha sonora de Mank, não sei falar o nome do filme, mas esse filme foi lançado recentemente na Netflix, com o Gary Oldman e a Amanda Seyfried, que eu também não sei falar o nome dela. E as composições de jazz foram feitas pelo genial John Batiste. O jazz, ele dá vida e ele te envolve tanto no filme que ele quase parece ser um personagem de fato. E como de um lado a gente tem o jazz, de outro lado a gente tem a música, o som que toca no outro plano, que é um som, assim, muito diferente do que a gente tá acostumado, e ele é um som etéreo, que ele é tão genial que ele casa perfeitamente com esse conceito que eles criaram lá do outro lado. E por último, mas definitivamente não menos importante, eu vou falar das piadas, mas na verdade nem vou falar das piadas, que eu não vou falar muito das piadas, porque senão eu vou acabar dando spoiler. Mas assim, o humor é inteligentíssimo, entendeu? É um humor, assim, é uma piada tanto pra criança quanto pra adulto. Eu ri do início ao fim, as piadas elas são sutis, elas são rápidas, não tem aquela pausa assim pra, sabe, aquela piada que é a pausa para tudo pra contar piada. A piada tem um ritmo, assim, que casa com o filme. Um exemplo, que não é spoiler, é a Maria Antonieta, que ela aparece justamente sem o corpinho, aparece só a cabecinha, assim, da Maria Antonieta, e justamente porque ela foi decapitada. Então, assim, são umas piadas históricas que rolam no filme, elas são muito rápidas, mas elas engrandecem o tom do filme. Esse filme, ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 2020, agora no final do ano passado, e esse filme tá disponível na Disney Plus. Se você não tiver Disney Plus, pega minha senha. Mentira, nem tem Disney Plus. Enfim, galera, não tem Disney Plus. Mas se você tiver, quiser me passar essa senha, deposita sua senha no meu Pix. Bom, esses são os pontos, alguns pontos pra você prestar atenção no filme, sem contar também, assim, a mensagem que ele passa, né? Que ele arruinou a minha vida. Não, Super arruinou a minha vida, eu tive que repensar tudo. Não, mas olha só. Eu achei que eu tinha nascido pra ser atriz. Sim, mas teoricamente era pra você ficar feliz e não, tipo assim, achando que é o fim do mundo, entendeu? Não arruinou minha vida de um jeito ruim, arruinou minha vida de um jeito bom. Isso não quer dizer que não arruinou. Isso aqui, às vezes a gente fica tão cego durante toda a situação, trabalho. Eu tô completamente cega. Essa peteca eu não seguro. A do poço eu seguro, essa não. Cara, essa Pô, é a falou de propósito da vida, acabou pra mim. Bom, é isso, pessoal. Me conta qual foi a sua experiência aqui nos comentários, ou então me conta lá no Instagram qual foi a sua experiência de ter assistido o filme. Deixa eu te falar, você não falou do Rotten Tomatoes. Gente, roteiro online, ao vivo. Que isso? Gente, independente qual for a nota do Rotten, pra mim é 100. 95? O site de crítica especializada Rotten Tomatoes avaliou o filme com 95% e a crítica 88%. Achei muito pouco. Miserê. Enfim, me diz qual seria a sua nota pra esse filme, tá? Se for abaixo de 100, nem conto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo e esse foi justamente uma indicação. Então, assim, manda indicação pra mim, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Gente, arrasa nos comentários. Também dá o like. E outra coisa aqui que eu nunca pedi, vou pedir nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Deixa o like. Vem com a gente. Cara, não sei fazer isso. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se for criticar, critica mesmo. Com amor.
Estou começando. Esse é meu terceiro vídeo, gente. Por favor, vamos pegar leve. Vamos querer pegar leve, tá? Um beijo. Tchau.